Eu sou o Frederico Medeiros, eu sou psicólogo aqui do Espaço Pulsão, sou coordenador também do Pulsão. O Pulsão é um espaço terapêutico que atualmente nós temos mais de 30 terapeutas trabalhando em vários campos, tanto na psicologia, as terapias integrativas e as terapias holísticas. Hoje eu estou bem feliz de poder convidar aqui a Veronique e o Érico. A Veronique e o Érico já vieram aqui para o nosso espaço algumas vezes, agora vai ser a terceira vez, né, que vocês retornam. Infelizmente, a gente não pôde fazer uma palestra com sala cheia, então, já que não pudemos fazer a palestra com a sala cheia, a gente está fazendo uma live seguindo no ciclo de lives do Pulsão. Acho que, em vez de falar sobre a Veronique, eu vou apresentar a Veronique e deixar ela e o Érico falarem, que eu acho que eles vão falar com muito mais propriedade. Então, boa noite, Veronique. Boa noite, Érico. Oi. Boa noite, Frederico. Boa noite. Merci por l'invitation. Agradece pelo convite. Eu que agradeço. Só para falar um pouco de como vai ser o processo da live, a Veronique e o Érico, então, vão fazer uma apresentação sobre o tema, explicando as técnicas e a prática da Veronique. Durante esse processo, eu vou sair, não vou estar presente para vocês poderem ver eles inteiros, ter mais visibilidade deles na tela. E depois, então, quando tiver nos últimos 20 minutos, mais ou menos, meia hora da apresentação, então a gente vai abrir para perguntas. E aí, então, eu retorno para poder ler as perguntas e a Veronique e o Érico vão, então, respondendo as perguntas. Tá bom? Uma boa noite para vocês, eu volto daqui a pouco e uma ótima apresentação com a Veronique e o Érico. D'accord, c'est à moi. Alors, bonsoir à tous. Boa noite à todos. Merci pour votre présence. Veronique agradece a presença de todos. Je remercie Frédéric pour son invitation. Ao Fred, nós agradecemos mais uma vez pelo convite, essa apresentação. Nous avons le plaisir de travailler ensemble depuis déjà un certain temps, Frédéric et moi. Veronique e Fred já tem mais de 3 anos de trabalho juntos. Voilà. Donc je suis psychothérapeute. Veronique est psychothérapeute. Mais mon cœur de métier principal, c'est la thérapie d'aura et la réparation de l'aura. Mas a terapia principal de Veronique é a leitura e a cura da aura. Donc je travaille aussi en canalisation. Veronique trabalha também em canalização. Alors, je fais plusieurs choses en canalisation. Ela faz várias coisas na canalização. Mais principalement, je fais du baby talk, dont nous parlerons tout à l'heure. Mas principalmente ela faz o baby talk, do que ela vai falar mais tarde. Je travaille en télépathie avec les bébés en gestation. Nesse caso, o baby talk é telepatia com os bebês em gestação. Nous en reparlerons avec Frédéric plus tard. Mas sobre isso, Veronique vai falar mais tarde com a presença de Fred. Voilà. Et puis, je pratique les régressions. Veronique também pratica a regressão. Pour arrêter des situations dans notre vie qui sont répétitives. Para frear e parar com situações que se repetem na vida da pessoa. Et puis, je fais aussi de la radiesthésie, parce que je nettoie les lieux. Além disso, ela também faz a radiestesia, limpeza energética de ambientes. Voilà. Et puis, j'ai d'autres thérapies que je vais mettre en place à partir de l'année prochaine, mais on en parlera un peu plus tard. E outras terapias que ela vai colocar em uso no ano que vem. Talvez fale mais tarde sobre isso. Voilà. Vous pourrez aller voir tout ça sur mon site, qui sera indiqué un peu plus tard. Tudo isso pode ser visto no site dela, que será indicado mais tarde. Alors, je voulais, avant de commencer à vous expliquer un peu mon travail, antes dela começar a explicar o trabalho dela, je voulais vous parler de la pandémie qui touche le monde entier. Eu gostaria de falar da pandemia que atinge o mundo todo.
Hein, et qu'est-ce que la pandémie a comme impact sur nous et sur notre énergie. E que a pandemia tem impacto na gente e na nossa energia. Hein. Alors, ça a plusieurs impacts. Isso tem vários impactos. Le premier impact, c'est un impact physique, O primeiro impacto é um impacto físico, hein, parce qu'on nous a ordonné quand même de rester cloîtrés chez nous. porque nós fomos forçados a ficar presos na nossa casa Alors, durante meses. voilà. Quelles conséquences ça a eu, ça? E que consequências isso trouxe? Ça a eu des conséquences sur les mécaniques physiques du corps, Isso trouxe consequências no físico do nosso corpo. Hein? C'est-à-dire que notre corps a l'habitude de bouger. Ou seja, o nosso corpo tem o hábito de se movimentar. Et tout d'un coup, on lui demande de rester sur place. E de repente a gente manda ele ficar parado Alors, no lugar. Le fait qu'on ne fasse pas circuler l'énergie comme on le fait d'habitude. O fato que a gente não pode deixar circular a energia como de hábito. Ça entraîne une inertie physique. Isso provoca uma inércia física. Hein? Et puis, ça provoque aussi, avec le temps, E com o tempo também provoca une apathie psychologique. uma apatia psicológica. Donc, ça nous a obligés à rester face à face avec nous-mêmes. Isso nos obrigou a ficar face a face com nós mesmos. Hein, alors que nous vivons dans des sociétés où le temps s'accélère, justement. Quando nós vivemos em sociedade e o tempo se acelera. Et ça a eu une influence pour beaucoup assez dévastatrice sur la psychologie. E isso teve uma influência devastadora na nossa psicologia. Hein? Donc beaucoup de personnes me disaient qu'elles étaient desanimadas. Muitas pessoas contactaram Veronique para dizer que estavam desanimadas. Certaines m'ont appelé désespérée, elles voulaient carrément se suicider. Alguns até ligaram de uma forma desesperada, dizendo que pensavam em se suicidar. Bon. Enfin, j'ai eu beaucoup d'appels de personnes désespérées. Então ela teve muitos contactos telefônicos de pessoas desesperadas. Et donc, ça a eu et quand elles sont venues me voir en présentiel, plus tard, quando vieram ver Veronique numa consulta presencial mais tarde, beaucoup d'énergie était écoulée. Em muitos casos, a energia dessas pessoas estava desabada. Puisque l'énergie travaille avec notre émotionnel. Porque a nossa energia trabalha com o nosso emocional. Et la psyché. E a psique. Et ça a eu des conséquences assez pénibles pour, je dirais, la majorité des personnes. E teve consequências ruins para a maioria das pessoas. Voilà. Donc, si vous vous sentez encore apathique, je dis bien encore. Então, se vocês ainda sentem a apatia, avec du mal à redémarrer, com a dificuldade de recomeçar, des choses dont vous n'avez plus envie et que vous aimiez bien avant. Coisas que vocês não estão mais afim, mas que vocês gostavam de fazer antes. Voilà, c'est normal. É normal. Alors pas de panique. Nada de pânico. Il va falloir que la mécanique se remette. É necessário que o mecanismo comece outra vez a agir, né, a trabalhar. Et en plus, les médias nous maintiennent dans la peur. E além disso, a mídia nos mantém no medo. Alors, le problème de la peur, c'est que ce sont des fréquences basses. O problema do medo é que são frequências baixas. Et donc, ces fréquences basses nous tirent vers la première dimension. E essas frequências baixas acabam nos levando para a primeira dimensão. Et donc, pour remonter, il faut du temps. Então, para subir outra vez, precisa de tempo. Voilà. Alors, pour remonter, il va falloir, je vais vous montrer derrière, il va falloir vraiment. Para se recuperar, ela vai mostrar aqui atrás, vai ser necessário. Eh bien, pour remonter, il va falloir voici un corps. Para remontar, então esse é um corpo físico, un corps physique. Et puis vous voyez tous les corps, les différents corps. Nous avons un corps physique. Então,
nós temos o nosso corpo físico et 6 corps d'énergie. e 6 corpos ou campos energéticos. Chaque corps a une part émotionnelle. Cada corpo tem uma parte emocional. Et donc, pendant cette pandémie, Então, durante essa pandemia, toutes les parties de nos émotions dans chaque corps toda essa parte das emoções de cada campo energético ont été touchées. foram atingidas. En plus, les informations nous ont bien maintenus dans la peur. Além disso, a mídia nos colocou mais ainda no medo. Voilà. Et ça a été le cas dans le monde entier. Isso foi o caso no mundo inteiro. Ce n'est pas qu'au Brésil. Não foi só no Brasil. Et il y a des pays qui ont été beaucoup plus libéraux et d'autres pas du tout. Então, teve países mais liberais e outros países menos liberais. Donc, tout ça, ça nous a affectés dans notre ensemble. Tudo isso nos atingiu no nosso conjunto. Donc, si vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, encore du mal à redémarrer, Então, como eu disse há pouco, como se vocês ainda têm dificuldade em outra vez recomeçar, alors pas de panique, nada de pânico, c'est normal. é normal. Voilà, c'était ça pour tout le monde. Isso acontece com todo mundo. Donc, nous avons des points d'énergie ici, Então, nós temos esses pontos de energia, os chakras, les fameux chakras, et le fait de nous isoler chez nous, e o fato de nós nos isolarmos na nossa casa, por exemplo, ça nous a coupé de nos racines, isso nos cortou de nossas raízes, puisqu'on ne pouvait même pas voir notre propre famille, porque a gente não pode nem ver a nossa própria família, ça nous a coupé de notre source divine. e além disso, isso nos cortou da nossa fonte divina. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? E o que acontece nesse caso? Bien, comme nous sommes coupés des deux côtés, Como nós estamos cortados dos dois lados, em cima e embaixo, l'énergie fonctionne en circuit fermé. a energia funciona em circuito fechado. Elle ne fonctionne pas comme ça. Ela não funciona com conexão em cima e embaixo. Résultat, on tourne en rond. Resultado, a gente gira em torno de si mesmo. Voilà, je vais vous montrer un exemple maintenant. E ela vai mostrar um exemplo para vocês agora. On va reprendre cet exemple ensemble. E vai mostrar com vocês esse exemplo. Ça, Vamos aproximar mais, porque quase não dá para ver. alors, parce que sinon on voit rien. On voit rien. On va légèrement. Non, c'est trop près là. Comment veux-tu que je fasse ce dessin, Nico? Oui, mais... Voilà. Alors, deixa eu ver se tem uma luz a mais je ne sais aqui. pas si on... Non, on voit rien. Não. Alors, on va reprendre. On va le faire en rouge. Alors ici, on a un petit bonhomme. Voilà. Não sei se vocês conseguem ver, ela está fazendo um desenho de uma pessoa. Voilà, avec un nez, une bouche, il a des yeux. Est-ce que vous voyez bien là? Dá para ver melhor agora, né? Voilà, on voit un petit peu mieux. Donc Me ici, aproximar. Eu vou me aproximar. Pronto, aproximo mais. on pose-le parce que sinon ça va trembler et pour les personnes qui regardent, c'est pas grave. Voilà, on fait un petit bonhomme. Pronto, eu acho que está melhor. Voilà. Regarde là, Nico. Regarde là. Cansa. Voilà. Voilà. Là, on a un petit bonhomme. Chut. Et on va voir ce que la pandémie a pu provoquer chez ce petit bonhomme. Nesse pequeno boneco, o Monique vai mostrar o que a pandemia provocou nele. Alors, on va dire que le chakra coronal ne fonctionne pas correctement. Então, o chakra coronário não funciona mais corretamente. Ça provoque des pollutions mentales. E isso provoca poluição mental.
Hein, on rumine et on pense tout A le temps. gente fica ruminando e pensando o tempo todo. D'accord. Et puis, l'énergie qui collait au pied, donc tu le mets en bas. E a energia... Non, ça va pas aller. ok, it's okay. Non, ça va pas. Pose ça. Voilà. Baisse, voilà, comme ça. C'est l'énergie qui collait au pied. A energia que estava colada nos pés, debaixo dos pés, Voilà. Remonte ici. ela sobe Voilà. Et puis, ça crée des déséquilibres énergétiques. e acaba criando desequilíbrio energético. Hein. Vous voyez, il y a un côté qui est large et puis un côté qui est tout petit. Então veja que, de um lado, o campo energético é mais largo que o outro. Voilà. Donc, ça crée des problèmes au niveau des oreilles. E isso cria problemas no nível das orelhas. Pourquoi? Parce que quand on a une énergie large d'un côté, Por quê? Porque quando se tem uma energia larga de um lado ça crée des déséquilibres e estreito do outro, énergétiques et physiques. acaba criando desequilíbrio energético e físico. Et là, on commence à plus comprendre ce qu'on ressent. E lá a gente começa a não mais entender o que a gente está sentindo. Et puis, au niveau de la tête, c'est pareil. Il y a un décalage. E no nível da cabeça é a mesma coisa. Tem uma defasagem, né, de um lado que o outro. Voilà. Il y a un décalage et ce décalage, eh bien, on ne peut pas, si je ne remets pas, par exemple, l'énergie dans l'axe. Se a Veronique não coloca essa energia no seu eixo, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe? O que acontece? Eh bien, l'énergie qui est petite ici. A energia que é muito estreita desse lado, voilà, eh bien, cette énergie va encore se décaler. Ela vai mais ainda se estreitar. Celle-ci va encore se décaler également. Essa vai aumentar mais ainda, vai ficar mais fora do eixo ainda. Et puis l'énergie va carrément se décaler et découvrir le corps. E a energia vai acabar entrando e descolando do corpo, né? Deixando o corpo do lado sem energia, vamos dizer assim. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? O que acontece? Eh bien, à ce moment-là, il se passe une chose, un phénomène. Isso acontece então fenômeno. Il se passe un phénomène, c'est que quand l'énergie, comme ça, le corps est découvert. Quando essa energia é assim, ou seja, metade do corpo físico está descoberto, não tem mais a energia. Eh bien, vous n'avez plus de protection ici. Então essa pessoa não tem mais proteção. Résultat. Resultado. Pousse ta tête parce que ça fait bon. Voilà. Résultat. Alors, on va faire un truc. Vous êtes bombardé par les mémoires karmiques. Resultado, a pessoa é bombardeada por memórias kármicas. Et vous n'avez plus de protection. Não se tem mais proteção. Donc, vous pouvez avoir un problème de santé qui pousse l'autre. Então, isso pode provocar problema de saúde atrás de outro. Vous pouvez avoir des problèmes. Pode ter problemas. Vous en réglez un, il y en a un autre qui arrive derrière. Problemas a serem resolvidos atrás do outro. Voilà. Vous pouvez avoir tout un tas de choses. Pode ter todo monte de coisas bizarres, estranhas, et on va dire inhabituelles, e inhabituais, qui vous arrivent, que a pessoa, que são atingidas, que a pessoa recebe tudo isso. Donc là, il faut, par exemple, quand quelqu'un comme ça vient me voir, então quando uma pessoa que tenha isso vem ver Veronique, je dois prendre l'énergie, la rétablir. Ela precisa pegar essa energia e restabelecê-la, colocá-la no eixo. Ça vous fait une première fracture ici. Então, esse pontilhado azul, ela denomina como fratura, né? Já que está aberto, não tem energia. Et puis, ça vous fait une deuxième fracture ici. E uma segunda fratura abaixo dos pés, porque não tem energia debaixo dos pés aí. On peut pas le voir parce qu'il y a un reflet. Não dá para ver bem porque tem reflexo, mas é uma outra fratura. Donc, quand vous avez des fractures comme ça, então quando a pessoa tem fraturas desse estilo, et que vous avez une énergie ici qui comprime la tête, e uma energia, como nesse exemplo,
comprimindo a cabeça de um lado, qui comprime la tête, on fait le... Voilà. Qui comprime la tête, eh bien, ça provoque des problèmes au niveau des oreilles, des déséquilibres. Ela, como essa falta de equilíbrio na energia, né, provoca problemas de orelhas. Ça peut provoquer, quand vous avez l'énergie qui comprime comme ça, qui comprime bien la tête, ça peut provoquer des barres à la tête. Essa energia comprimindo a cabeça lá em cima provoca barras na cabeça, ou seja, dor de cabeça. Ça peut provoquer des acouphènes aux oreilles. Além disso, pode provocar zumbido nos ouvidos. Ça peut aussi provoquer des labyrinthites. Labirintite também. Ça peut provoquer beaucoup de maux physiques. Pode então provocar muitos dores físicas qui arrivent très soudainement. Que chegam repentinamente. Et donc on ne sait pas pourquoi. E a gente não sabe por quê. Voilà. On peut avoir des douleurs physiques. Pode-se ter dores físicas. Et dans ces cas-là, vous pouvez aller passer toutes les radios du monde. E lá pode-se passar todos os raios-x do mundo. La radio ne révélera rien. Que não vai mostrar nada. Voilà. Même sur le plan psychologique, vous allez suivre une thérapie. Mesmo no plano psicológico, vai poder ter uma terapia. Mais l'orathérapie est un complément de la psychothérapie. A auraterapia, ela é complemento da psicoterapia. Une fois que l'énergie est réparée, uma vez que a energia é reparada, on va voir comment après. Ela vai mostrar como se faz isso depois. Voilà. Une fois que c'est réparé, la partie psychologique peut avancer. Uma vez a energia reparada, a parte psicológica pode avançar. Donc, vous pouvez voir que, et ceci n'est qu'un exemple. Isso só é exemplo. Des exemples, j'en ai beaucoup. Ela tem vários exemplos, mas ela vai se ater só. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre que quand vous avez une énergie décalée comme ça, então deve ser entendido que quando se tem uma energia fora do eixo, como essa, toute l'énergie de vos organes internes, toda a energia dos órgãos internos também se trouve décalée. Fica fora do eixo. Exact. Donc là, il faut comment faire? Eh bien, il faut remettre toute l'énergie dans l'axe vertical. Então, como fazer? Colocar toda essa energia no eixo de uma forma equilibrada. Il faut je dois refermer l'énergie ici. Ela precisa fechar essa energia. Et puis, je dois refermer toute l'énergie là. E a energia embaixo também. Et recaler la tête. E colocar também lá em cima tudo no eixo, equilibrado. Quand vous avez des pollutions mentales comme ça, porque quando se tem uma poluição mental como o coronário está, si, eh bien, ça ne vous permet pas de voir au-delà de votre propre horizon. Não permite que a gente veja além do nosso próprio horizonte. Acaba o nosso horizonte sendo extremamente limitado. Donc, comme vous tournez en rond, como a pessoa, nesse caso, está sempre em circuito fechado, eh ben, vous sombrez, hein? Ela cai na melancolia, vamos dizer assim. La mélancolie ou la dépression. Ou na depressão. La mélancolie, attention, c'est la forme aggravée de la dépression. A melancolia é a forma grave da depressão. 25. Encore 5? 25 déjà. Ok. Donc voilà, ça ce sont des exemples, mais des exemples, je pourrais vous en donner beaucoup. Esses são exemplos da terapia da aura e esses exemplos você pode dar inúmeros. Donc je vais redonner la parole à Federico. Ça va parler de quoi? Regressão Baby Talk. Alors oui, pardon. Le Baby Talk, qu'est-ce que c'est? Agora, outro assunto. Voilà. Isso aqui a gente vai tirar. C'est autre chose, hein? Eu vou falar rapidamente do Baby Talk. Alors, qu'est-ce que c'est le Baby Talk? E o que é o Baby Talk? Le Baby Talk, c'est
je me mets en canalisation. Baby talk é quando Veronique se coloca em canalização. Hein? Je me mets en canalisation et je travaille en télépathie avec le bébé en gestation. E trabalha em telepatia com o bebê em gestação. Alors vous allez me dire, pourquoi pas faire ça avec un bébé qui est né? E alguém pode perguntar, mas por que não fazer com isso com o bebê que nasceu já? Alors, pourquoi le faire avec un bébé en gestation? Por que fazer com o bebê em gestação? Quinto mês? Absolument, je me dépêche. Parce que le bébé en gestation, il a gardé sa mémoire. Porque o bebê em gestação ainda tem a memória. Et donc là, il peut me donner sa mission de vie, par Então exemple. ele pode, por exemplo, informar a Veronique a sua missão de vida. Pourquoi il a choisi ses parents, Porque ele escolheu seus pais, son pays, o seu país, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, par exemple, o que quer fazer mais tarde, por exemplo, etc., etc. etc, etc. Une fois que la naissance est passée, Uma vez que o bebê nasceu, c'est un tel traumatisme é um tal trauma que ela passou que les enfants oublient. que as crianças esquecem. Hein, donc ça, et souvent, c'est important pour les parents, E, em muitos casos, é importante para os pais, hein, parce que je rentre en contact et en télépathie avec l'enfant et j'écris sous sa dictée. a Hein. importância é que eles têm informações do bebê, inclusive eles podem escrever tudo que Veronique recebe na canalização. Voilà, et là, les parents ont le droit d'enregistrer ce que je leur dis. E os pais, no caso, podem também gravar o que foi dito. Voilà. Alors, j'apprécie beaucoup la présence des papas. Ela gosta muito, nesses casos, que os papais também venham. D'abord parce que c'est important pour les enfants. É importante ser informado disso também. Hein? E para a criança é importante. Voilà, et souvent les papas, dans une grossesse, sont mis de côté. Em muitos casos, os pais, numa gravidez, são colocados de lado. Mais les enfants, ça se fait à deux. Mas os bebês se fazem a dois. Eh oui. Hein? Donc, pour moi, c'est aussi important que le papa soit là. Então, para Veronique, a presença do pai nessa terapia é importante. Voilà. Alors, en général, je prépare les mouchoirs pour les papas, pas pour les mamans. Em geral, Veronique prepara os lenços para os pais, porque os pais têm a tendência de chorar Oui, mais exactement. do que as mães. Voilà, ça c'est le baby talk. Et puis les régressions. Com relação à regressão, que é a outra terapia que Veronique faz, ça fait très longtemps que j'en fais. há muito tempo que ela tem essa terapia, Mais j'ai constaté que quand on fait une régression, ça ne résout pas le problème en présence. Les régressions, pour moi, servent aussi comme une aura à être réparée. a regressão para Veronique é como uma aura também a ser reparada. Quand vous avez des problèmes récurrents dans votre vie, Quando a pessoa tem problemas que se repetem na sua vida, hein, la régression est un bon moyen justement pour arrêter ces répétitions. a regressão é um excelente meio para parar com essa repetição. Hein, et soigner les vies passées, hein, Curar, vamos dizer assim, das vidas passadas, hein, pour pouvoir soigner la vie présente. ou melhor dizendo, tratar das vidas passadas para melhor curar os problemas da vida presente. Exactement. C'est l'objectif du type de régression que je fais faire. Esse é o objetivo do tipo de regressão que a Veronique faz. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais remettre la parole à Frédéric. Então, agora, Frederico, com a palavra. Hello? Hello. Olá! Olá. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem, tudo certo. Até me deu calor aqui, tirei a música. Achei muito interessante o que você falou da questão do Covid, Veronique. Dessa questão, né, de como a gente acaba cortando então o chakra coronário e corta também a energia, a conexão com a Terra também. E inclusive já me veio uma pergunta. Como que eu posso fazer no meu dia a dia
além do lugar da terapia, da cura da aula, né, do processo que você faz, mas como que eu posso fazer no meu dia a dia para tentar manter esses dois lugares conectados? Alors, la première chose, je dirais de regarder les informations 2 fois par semaine. A primeira coisa seria ver só as informações uma vez por semana. Voilà, hein, 1 à 2 fois. Né? Pourquoi? Parce que les informations, les médias, nous, ont des ordres des gouvernements. Porque a mídia tem ordem dos governos. Pour nous maintenir, nous, la population, dans la peur. Para manter a população no medo. Ça, c'est la première chose. C'est a primeira coisa. La deuxième, c'est que nous avons, quand nous sommes dans la peur, a segunda é quando a gente está no medo, notre peur nourrit toutes les entités négatives. O nosso corpo acaba nutrindo todas as entidades negativas. Alors ça nous tire tellement vers le bas. Isso acaba nos puxando tanto para baixo. Que ça nous traîne vers la première dimension. Que isso acaba nos arrastando para a primeira dimensão. Qui est la dimension des reptiles. Que é a dimensão dos répteis. Et donc cette dimension, si on reste trop dans cette dimension. Se a gente fica muito tempo nessa dimensão. Eh bien, cette dimension nous entraîne vers la dépression. Acaba nos levando para a depressão. Jusqu'au suicide. Até o suicídio. Parce que j'ai eu quand même des appels de personnes désespérées. Porque, como ela já tinha dito antes, ela recebeu alguns telefonemas de pessoas desesperadas. Absolument. Donc ça, ce sont les premières choses dont il faut prendre conscience. Então, são as primeiras coisas que deve-se ter consciência. Dès que nous sommes dans tout ce qui concerne la peur, tudo que é relativo ao medo, puisque nous sommes dans une matrice où le plus et le moins, nous sommes confrontés au plus et au moins en permanence. Porque nós estamos numa matriz e confrontados permanentemente com o positivo e o negativo. C'est-à-dire ben, mal. Bem e mal. Voilà. Donc, il faut prendre conscience de ça. Então, deve-se tomar consciência disso. Une fois qu'on a pris conscience de ça, uma vez que a gente tomou consciência disso, voilà, on commence à avoir des lectures ou écouter des musiques apaisantes. A gente acaba lendo algum livro tranquilo ou ouvir música mais apaziguadora. Voilà, il est important de se reconnecter à soi-même si on peut. É importante se a gente pode reconectar a si mesmo. Voilà, c'est pas facile. Não é fácil. Voilà, mais on peut le faire si nos fréquences ne sont pas tirées vers la peur. Mas a gente pode fazer se a nossa frequência não é puxada para baixo pelo medo. Mais il faut rester conscient de notre environnement quand même. Mas a gente tem que ter consciência do nosso meio ambiente também. Mais sans peur. Mas sem medo. La peur n'évite pas le danger. Como ela sempre diz, o medo não impede o perigo. Non. Donc, ce sont autant d'attitudes à avoir pour maintenir son énergie. Então, são essas atitudes a serem tomadas para manter a energia. Voilà. Prends des exemples. Exemplos. Fiquei pensando quanto você falou de ler um bom livro, ter essa percepção de que existe essa estrutura do medo, né? E eu fiquei pensando o quanto isso conecta com a importância de ter prazer, né? De se conectar com o prazer, e aí o quanto, então, dessa forma, a gente consegue se manter realmente saudável. Mais alto. Eu queria aproveitar e abrir agora para algumas perguntas, para quem tiver dúvida, que estiver assistindo e quiser fazer alguma pergunta, pode fazer uma pergunta aqui direto no chat do YouTube, que a Veronique vai responder. Eu já comecei, já fiz a primeira. Mas quem quiser pode perguntar também. Eu queria saber também, Veronique, você vai falar sobre a regressão depois também, ou você vai... On peut parler sur la régression, oui. Pode falar sobre a regressão, sim. Pode falar.
Alors, la régression, Tu peux donner un exemple? voilà, je vais donner des exemples. Par exemple, il y a des années de ça, quand j'ai appris à faire des régressions, Então, tem anos, né, que ela já aprendeu a fazer a regressão, hein, on nous emmenait dans des vies antérieures, levavam ela para uma vida anterior et puis on découvrait qui on avait été. e a gente descobria na época, né, no caso dela, quem ela era. Alors, je parle de l'époque, hein. Ela fala na época ela fez essa formação. Exactement. Alors là, on découvrait tout un tas de vies. Então, naquela formação, naquele curso, descobriu uma série de coisas. Voilà. Et alors, quand les vies, c'était des vies de notables, on va les appeler comme ça. Non, des vies de notables. Des personnes, toi? Oui, que si quand je faisais une régression à quelqu'un et que la personne était roi ou reine, je ne sais rien, hein, je vais te dire ça. Então, por exemplo, fazer a regressão de uma pessoa que era rei ou rainha Par numa exemple, vida anterior, por exemplo, ça flattait son ego. essa pessoa, quando soube disso, isso deixava o ego da pessoa muito alto. Muito bem. Et donc, c'était pas l'objectif. Mas isso não é o objetivo, saber se a pessoa era um duque, rainha ou rei. Voilà, hein, on s'en moque complètement. Et, Isso é irrelevante. Exactement. Et puis un jour, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais transformer la régression pour que ça soit un bon moyen de soin. E Verônica, então, nessa formação que ela teve, ela desenvolveu um método, ela se perguntou como é que ela poderia desenvolver a regressão para o campo da saúde e não da curiosidade. Et en fait, j'ai trouvé la méthode. Então ela achou o método. Hein, et la méthode consiste à trouver le point de départ. E o método consiste em achar o ponto de partida. Exact. Parce que moi, j'ai une double scoliose, par exemple, que ça se voit pas du tout quand on voit. Veronique, por exemplo, tem uma escoliose dupla. Et je souffrais terriblement. E ela sofria muito. Et un jour, j'ai demandé à quelqu'un de me faire une régression. E dia, ela pediu terapeuta de fazer uma regressão para ela. Et j'ai demandé qu'on aille au point de départ. E ela pediu para que fossem até o ponto de partida. Et là, on est allé au point de départ et je me suis retrouvée en homme de Néandertal. E aí ela fizeram uma viagem e ela acabou descobriu que era o homem de Néandertal. Et alors, quand je touchais mes sourcils, j'avais des sourcils énormes. E quando ela passava a mão nas suas sobrancelhas, eram grossas, eram voilà, enormes. j'avais une mâchoire comme ça. Ela tinha uma maxilar enorme. La barbe. A barba também. T'imagines, la barbe, pour moi, c'est difficile. Difícil. Voilà, ça m'a paru très bizarre. Pareceu para ela muito estranho. Et en fait, je faisais partie de l'équipe des chasseurs. Então, na verdade, ela fazia parte da equipe dos caçadores naquela época. Et on est allé chasser le mammouth. E iam caçar mamutes. T'imagines, avec des lances, on était avec des lances comme ça, on partait chasser le mammouth. Todo mundo com uma lancinha, né? Uma lança na época para caçar um mamute. Et comme tu sais, le mammouth, c'est bien plus gros qu'un éléphant. E, como todos sabem, o mamute é muito maior que um elefante. Et les hommes de Néandertal faisaient 1m40, 1m50, c'était petit. E o homem de Néandertal eram muito pequenos, tinham no máximo 1,40 m. Et je me suis fait attraper par un mammouth. Mas ela, nessa vida anterior, ela foi atingida por um mamute. Et le mammouth m'a projeté en l'air. E o mamute projetou ela para cima, pro ar. Et en retombant, e caindo, je me suis cassé les reins sur un rocher. Les reins. Veronique, como caçadora que ela, na época, ela arrebentou os rins quando caiu. Voilà. Et j'ai compris pourquoi j'avais de telles douleurs dans le dos. E ela entendeu por que ela tinha tanta dor nas costas. Et pourquoi mon dos était tellement déformé. E porque as costas dela
estavam de tal forma deformados. Après avoir compris tout ça, Depois de ter entendido tudo isso, alors c'est pas la personne qui m'a fait faire la régression, c'est moi qui l'ai fait par la suite. não foi mais a pessoa, a terapeuta que fez a regressão, ela fez a regressão com ela mesma. J'ai nettoyé toutes les vies passées de douleurs dorsales. E ela limpou todas as vidas dela passadas das dores dorsais que ela tinha nessas vidas. Jusqu'à la vie présente. Até a vida presente. Parce qu'à l'époque, je faisais des présentations devant des directions. Porque na época ela trabalhou numa empresa e fazia apresentações na frente da diretoria. Et je ne pouvais pas rester plus de 10 minutes debout. E não podia ficar mais de 10 minutos de pé, em pé. Et après cette régression, e depois dessa regressão, j'ai pu rester debout. Ela conseguia já ficar de pé muito mais tempo. Voilà. Hein, c'est un exemple important de comprendre que ça a une vraie influence sur nous. Isso é um exemplo importante para ver que tem uma grande influência na gente. Donc, pour le baby talk, on peut parler aussi du baby talk. Oui, desculpa. Alguma pergunta? Por enquanto, não. Ele não. Ok. Com relação ao baby talk mesmo, você diz? Voilà. Ela pode falar um pouco mais sobre isso? Alors, le baby talk, là, je rentre en télépathie avec le bébé. Com relação Com relação ao baby talk, ela entra em telepatia com o bebê. Mais je rentre, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je rentre également en connexion avec la source. Mas o que ela não falou há pouco, ela também entra em conexão com a fonte. Alors, il y a des bébés qui sont plus bavards que d'autres. Tem bebês que falam mais do que outros, né? São mais faladores que os outros. Alors, les bébés qui viennent d'Asie. Os bebês que vêm da Ásia. Qui s'incarnent dans une famille à peau claire, on va dire comme ça. Qui s'incarnent à peau claire, oui. E que se encarnam depois numa família de pele clara. Par exemple, por exemplo, ce sont des bébés qui sont pas très bavards. São bebês que não são muito faladores. Alors, je suis obligée de les pousser un petit peu. Je disais que tu me parles. Ela precisa ficar provocando eles para que eles falem mais. Voilà. Que falem, que transmitam mais as informações. Voilà. Donc, ça permet aux parents d'avoir une orientation. Isso permite aos pais de ter uma orientação. Et ça leur permet de gagner du temps. E ganhar tempo. Ça leur permet de gagner du temps parce que, effectivement, s'ils veulent que leur enfant devienne, je vais exagérer, dans ce que je vais dire, mais devienne président de la République. Ela vai exagerar um pouco, mas se os pais querem que o filho seja o presidente da República. Et que l'enfant a envie de devenir mécanicien. Mas que a missão, vamos dizer assim, da criança é ser mecânico. C'est pas la même chose, Não é a mesma coisa. Évidemment, je prends deux extrêmes. Ela tá pegando dois extremos. Voilà. Donc, ce sont des travails qui sont importants pour les parents, mais aussi pour la famille du bébé. São trabalhos importantes, informações importantes para a família, para os pais, mas também para a família. Alors, les bébés parfois peuvent parler des oncles, des tantes ou des grands-parents. Os bebês às vezes podem se referir aos tios, tias e até aos avós. Et ils peuvent expliquer, alors pas toujours, Não sempre. Parce que une canalisation ne ressemble pas à une autre. Porque uma canalização não é igual à outra. C'est comme les énergies, ça, c'est pareil. Como a energia, mesma coisa. Donc, et parfois, ils expliquent ce qu'ils attendent de certains membres de la famille. Então, às vezes, eles explicam o que eles esperam de certos membros da família. Parce que l'enfant m'explique toujours d'où il vient. Porque a criança sempre explica da onde ela vem. De onde ela vem. Et pourquoi il s'incarne dans cette famille-là. E por que ela se encarna naquela família. Et oui, c'est ça qui est important. Isso que é importante. C'est important que les parents l'entendent. É importante que os pais tenham conhecimento disso.
de compreender qual é a missão da criança, né? E assim poder Exact. e apoiar no processo da criança. Et oui, parce que il y a des ce qui est extraordinaire dans ce travail de Baby Talk. O que é interessante no trabalho do Baby Talk, c'est que j'ai vu des personnes faire des recherches après. Porque ela viu que depois pessoas fizeram um estudo, uma pesquisa, Ça correspond. E acabam descobrindo que o que foi dito aconteceu realmente. J'ai eu aussi des cas de personnes qui ont fait des thèmes de naissance pour les enfants. Oui, thème natal, thème astrologique, natal. Ela soube de casos que os pais fizeram um mapa astral da criança. Après le Baby Talk. Depois de Veronique ter feito o Baby Talk. Ça tombe pile tout le temps. E todas as informações usaram. Parce que, si vous voulez, c'est le bébé qui me parle. Que, se você quiser saber, na verdade, é o bebê que fala para ela, né? Que dá as informações. J'invente rien. Ela não inventa nada. Non, puisque je reçois. A gente tem duas perguntas aqui, mas uma é direcionada ao Baby Talk, então eu vou fazer essa pergunta antes, depois eu volto para a tua pergunta, tá, João? Essa pergunta é da Rosemary. Ela perguntou se a terapia de Baby Talk é a partir de quantos meses? Alors, je dirais 4 mois et demi, 5 mois. Ela diria a partir dos 4 meses e meio, 5 meses. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'avant, un enfant, en général, s'incarne à 3 mois de grossesse. Porque, em geral, a encarnação se dá no 3º mês de gravidez. Mais pas toujours. Mas não sempre. Je dis en général. Ela disse em geral. Ça peut être à géométrie variable. À 4-5 mois, on peut espérer qu'il soit là. Então, a 4 e meio, 5 meses, já pode se esperar que ele tenha encarnado. Et ça peut être vrai, c'est-à-dire qu'on peut faire le Baby Talk, je dis par expérience, jusqu'à la veille de la naissance. E o Baby Talk pode ser feito até a véspera do nascimento. Era o que eu ia perguntar agora, e até quando que pode? Então você já respondeu. Perfeito. Alors je vais vous raconter une histoire drôle. Il y a une maman qui est venue me voir il y a quelques années. Ela vai lhe contar uma história engraçada. Teve uma mãe que veio procurar a Veronique há alguns anos atrás. Et qui m'a dit, il faut absolument que je vous voie parce que ma fille ne veut pas naître tant que je vous ai pas vu. E ela falou assim para a Veronique, eu queria vê-la de qualquer maneira porque a minha filha não quer nascer enquanto não lhe dá algumas informações. Donc, je mets la maman en relaxation. Então, ela fez o procedimento, né? Ou seja, colocou a mãe no relaxamento. Et donc, je fais descendre la maman à l'intérieur. Levou a mãe para no interior, no seu interior. Voilà. Et sa fille lui dit, écoute, maman, t'es gentille, mais t'es trop lente. C'est vrai. A Veronique acompanha a mãe que entra no seu interior para falar com o seu bebê. Mas a menina, o bebê no caso, falou, mamãe é muito lenta e prefiro falar diretamente com você. Donc je suis allée vers le bébé. Então, Veronique foi de encontro ao bebê. Donc là, il y a eu un échange, il y a même eu un échange visuel, qui n'arrive pas toujours. Então teve até uma troca visual entre as duas, entre Veronique e o bebê, coisa que não é muito usual. Non, c'est souvent un échange auditif. Normalmente tem uma troca auditiva de informações. Et là, j'ai eu les deux. Lá ela teve os dois. La clairaudience et la clairvoyance. Et donc, elle m'a expliqué beaucoup de choses, mais beaucoup, elle était très, très rapide. Então, ela explicou um monte de coisas, comunicando bem rapidamente com a Veronique. Donc, j'ai noté. E Veronique ficou anotando no papel. Voilà, j'ai transmis l'information à la maman. Ela transmitiu as informações à mãe. En général, je demande aux parents d'enregistrer ce que je dis. Ela, em geral, pede aos pais de gravarem o que está sendo dito. Et puis, le lendemain, ils ont fait le thème astral de l'enfant. E no outro dia,
24 horas depois, eles fizeram o tema, o mapa astral da criança. Pourquoi ils ont fait le thème astral? Por que eles fizeram? Parce qu'elle est née 24 heures pile après le baby talk. Porque fizeram? Porque ela nasceu exatamente 24 horas depois do baby talk. Mais 24 heures exactement. Exatamente 24 horas. Ou seja, ela estava esperando Veronique para dar as suas informações. Et sa mère savait qu'elle ne pouvait pas accoucher tant qu'on n'avait pas fait la séance. A mãe sabia que ela não podia ter bebê antes desse baby talk. Donc, le thème astral a été fait. O mapa astral foi feito. Et on a comparé le thème astral avec ce qui a été dit. Então, eles compararam o mapa astral com o que foi dito no baby talk. Ça correspondait e 100%. Todas as informações usaram muito bem. A gente tem uma pergunta da Joar também. Ela gostaria de desenvolver, não é mais com relação ao Baby Talk, agora com relação à leitura e cura da aura no geral. Ela gostaria de desenvolver a leitura da aura. Ela queria saber se é possível. Pour les enfants? Desenvolver como? De fazer um curso? Fazer um curso? Acredito não necessariamente ou talvez, não sei, estou vendo aqui a pergunta. Acho que a Joar está vendo. C'est quoi desenvolver? Desenvolver, develop. Développer. I don't know. Talvez não como curso, mas se tem alguma forma para pessoas que não têm essa habilidade, se tem uma forma, através de curso ou através de outra forma, para desenvolver a capacidade de ler aula. Alors, à travers d'autres cours. Est-ce qu'il y a des personnes qui, même s'ils n'ont pas ce don, si on peut développer ça? Bien sûr qu'on peut développer ça. Même si on n'a pas ce don. Mais le don de voir. Oui. Ah, alors j'ai donné des cours pendant des années. Veronique deu cursos durante anos na França. Et j'ai appris à toucher, sentir et voir les auras. E ela ensinou a sentir, a toucher, tocar e ver as auras. Alors, sentir et toucher, c'est possible. Sentir e tocar é possível. Mais voir, c'est beaucoup plus difficile. Mas ver é muito mais difícil, ver uma aura. Je pense que dans le monde, il y a 1% de la population qui voit. Ela acha que no mundo tem 1% da população que pode ver uma aura. Parce que quand on a commencé à rentrer dans le vif du sujet de la vision, pendant mes cours, porque durante os cursos, quando ela começou a entrar mesmo no cerne da questão, là, les personnes ont pu voir toute la difficulté que ça pouvait être. Lá, as pessoas todas notaram toda a dificuldade que isso pode enfrentar. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand on voit pas un peu à la base, c'est très difficile. Quando a gente não tem o mínimo, a gente não vê o mínimo de uma aura, é extremamente difícil. Tout le monde peut sentir ou voir, mais sentir et toucher. Em geral, pode se sentir ou tocar. Mais voir, c'est beaucoup plus difficile. Mas ver é muito difícil. Ela complementou aqui a pergunta da possibilidade de ver, mas também para poder ajudar na cura. A Joara é uma terapeuta também. Está fazendo curso de tarô aqui no espaço. J'ai pas compris la question. Il y a une question là? Aí tem uma questão, não, né? Já está respondido, né? Não, seria só complementando o que você perguntou antes, né? Então seria nesse sentido de para ver e também para ajudar na cura, mas você já respondeu que é muito difícil mesmo. C'est pas facile. Donc il y a des personnes qui me demandent de donner des cours au Brésil. De plus no en Brasil plus. tem várias pessoas, cada vez mais pessoas querendo cursos de Veronique. Alors effectivement, on peut développer des choses. Então, efetivamente pode se desenvolver coisas. Mais j'ai remarqué, parce que j'ai donné des cours pendant 8 ans. Mas ela notou, porque ela deu cursos na França durante 8 anos. Que si on voit pas, on voit pas. Que se a gente não vê, a gente não vê.
En revanche, les cours ont développé d'autres capacités chez les personnes. Mas ela observou que cursos que ela deu desenvolveram outras capacidades nos alunos. C'est ça qui est intéressant. É isso que é interessante. Ah oui. É isso que foi interessante. Ouais. Donc là, Através do curso, então, as pessoas conseguiram desenvolver outras habilidades, mas não necessariamente viver. Exactement, exactement. Donc ça, c'était intéressant pour moi. E você falou do workshop, e infelizmente a gente acabou não tendo workshop, né? Esse ano não. Cette année, non, malheureusement. Ano que vem. Ano que vem, com certeza. Ils sont prêts, hein? Ils sont tout prêts. J'ai le matériel, tout est Tem prêt. gente que está vindo, queria vir de outros estados, né, para ver o workshop, mas ainda não é esse ano, infelizmente. Que pena, hein? Sim, é verdade. Que pena. Estava pensando também dentro do campo da radiestesia. Você também atende com radiestesia, né? Alors oui, je fais de la radiesthésie pour nettoyer les lieux. Ela faz radiestesia para limpar energeticamente os ambientes. Alors on pense que passer de l'encens ou de la sauge, ça nettoie un lieu. As pessoas acham que passando defumador resolve o problema, limpa-se o ambiente. Ça purifie un peu le lieu, oui. Pode purificar o ambiente. Mais un lieu, quand on le nettoie, il faut nettoyer les murs. Mas a Veronique, quando limpa energeticamente o ambiente, ela limpa les murs, as paredes, les plafonds, os tetos, les sols, o chão, les meubles, os móveis, les objets, os objetos, tudo. Et puis, il faut dégager toutes les entités qui sont sur place. E além disso, ela deve então retirar também todas as entidades que estão naquele ambiente. Il faut neutraliser l'électricité. Ela também neutraliza a eletricidade. Parce que les énergies négatives et même positives, les deux, porque as energias negativas e até as positivas passent par les circuits électriques. Passam pelo circuito elétrico. Couper ça. Então ela precisa cortar isso. Donc un nettoyage de lieu, ça prend du temps. Então é tempo, né? Quer dizer, não é 2 dias, 3 dias, né? Dependendo do tamanho do apartamento ou do ambiente. Mais c'est pas 5 minutes. Não são, só para dizer que não são 5 minutos, né? 1, 2 horas. Ça peut être 1 heure. Tem 270 metros, daria quanto tempo? Sim. Voilà, ça dépend des mètres carrés. A Veronique já limpou uma fábrica inteira, aliás, várias fábricas inteiras. 10 000 mètres carrés. 10 000 metros quadrados. J'ai passé la journée. Passou o dia inteiro, né? Fez várias coisas. Verdade. Donc voilà, la radiesthésie, ça permet de vraiment nettoyer et puis je donne aux personnes les informations pour entretenir ce travail. Nessa radiestesia, Veronique, depois que ela fez a limpeza, ela dá os procedimentos para que a pessoa, ela mesma, no futuro, possa fazer a sua própria limpeza, né? A sua manutenção do bom ambiente. Ou seja, ela não precisa voltar cada ano para fazer a limpeza, e sim a cada 5 anos. Absolument. Que ótimo. Que bom isso da pessoa poder ficar independente, poder também fazer a própria limpeza. Né? A gente tem mais uma pergunta aqui de volta para o Baby Talk, enquanto nós vivemos. Sobre o Baby Talk, dá para descobrir por que nascemos na família atual e a missão de vida depois de adulto? Acho que você já respondeu no sentido de que o Baby Talk é justamente para falar sobre a missão de vida, né? Mas talvez só para complementar, então, falar o porquê da família atual e da missão de adulto. Ça, j'ai pas compris la question. Desculpa, eu estou falando muito rápido para você traduzir. Você fala muito rápido. Não. Pelo que eu entendi, a pessoa quer saber se como adulto ela pode ter essas informações? Não, o porquê o bebê nasce naquela família. Ok, são informações que o bebê dá.
Ah ben, pourquoi le bébé naît dans cette famille? Mais c'est le bébé qui donne l'information. É justamente o bebê que dá essas informações para a Veronique, porque ele escolheu aquela família. Il explique d'où il vient. Ele explica da onde ele veio, a sua vida anterior. Et ce qu'il a vécu. O que ele viveu ou vivenciou. Et il revient pour réparer des choses, parfois. Ele vem outra vez se encarnar para, em alguns casos, reparar coisas, fazer uma reparação. Ou pour retravailler quelque chose. Ou para trabalhar ou continuar trabalhando uma certa coisa, etc, etc. etc, etc. Mais c'est l'enfant qui me donne l'information. Mas é a criança, né? Ela complementou aqui a pergunta, desculpa cortar vocês. Ela falou, no caso ela não teve baby talk, né? Então, enquanto adulto, tem como eu fazer, por exemplo, o que seria relativo ao baby talk? Não. E enquanto adulto descobrir o porquê eu nasci nessa família e a missão de vida. Non, mais j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi il fallait travailler avec les bébés en gestation. Oui, elle est adulte, la personne. Sorry, I'm going to explain. La personne est déjà adulte, cette femme. Oui. Est-ce qu'elle, comme adulte, peut avoir les informations? Non. C'est une bonne question. Ben non, parce que elle a oublié tout. Souvent, les personnes viennent me voir, elles me disent, vous pouvez m'aider à trouver ma mission de vie? Em muitos casos, as pessoas vão no consultório de Veronique e perguntar, você pode me ajudar a achar a minha missão de vida? Parce que quand on n'a pas fait ce travail avant, de baby talk, mas quando não se fez esse trabalho antes, como baby talk, bebê na gestação, voilà, on rentre dans ce qu'on appelle les labyrinthes. A pessoa, depois do nascimento, né, entra no labirinto. Et donc là, si on n'a pas une information avant, e se não se tem essa informação antes, ça veut pas dire qu'on ne trouvera pas l'information après. Não quer dizer que não vai se achar a informação depois. Mais ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile. Mas é muito mais difícil. Et puis, il y a une chose qui est importante de comprendre. E uma coisa importante de ser compreendida, c'est que je peux donner toutes les informations que l'enfant me transmet aux parents. Veronique pode dar todas as informações que a criança deu para ela e ela pode transmitir para os pais. Mais parfois, les aléas de la vie. Mas às vezes os percalços da vida, eu diria, dévient. Podem desviar la mission de l'enfant. A missão de vida daquela criança. Qui peut revenir à sa mission 10, 15, 20 ans après. Que pode voltar à sua missão 20 anos depois. Par exemple. Por exemplo. Mais il est obligé de prendre parfois des chemins détournés. Mas durante a vida dele, ele foi obrigado a tomar um outro caminho, um caminho mais tortuoso. Que desviou um pouco dele da missão. Moi, ce que je transmets, c'est ce que l'enfant me dit. O que Veronique transmite é o que a criança, em gestação, deu para ela as informações. Exato. Sim. Que ao nascer, então, meio que essas informações se perdem porque a alma da pessoa passa por esse labirinto, então não é mais acessível. Exatamente. Exactement. Não tem mais essas informações. Exactement. Não se lembra mais, claro. Non, on ne se souvient pas. Donc, pour trouver sa mission de vie en étant adulte. Então, para achar sua missão de vida como adulto, on peut la trouver. Pode se achar, sim. C'est pas impossible. Não é impossível. Mais c'est beaucoup plus difficile. Mas é muito mais difícil. Ah oui. E c'est pas toi qui fais ça. Et c'est pas moi qui fais ça. E não é a Veronique que faz isso. Ah, não. Ela agradeceu aqui pela resposta, como entendeu. La remercie. De nada. De nada. Il y a d'autres questions? Outra pergunta? Deixa eu ver. Por enquanto, não. Ok. Você pode repetir para a gente, então, as datas? Porque tem gente que me perguntou as datas que Veronique vai estar no Espaço Pulsão, que é o espaço que mais cresce em Curitiba. Opa!
Então, a Veronique e o Érico vão estar aqui do dia 5 a 10 de outubro. Então, de segunda a sexta-feira. Sim. Uhum. Com prazer. Com prazer. Enfim. A gente estava com saudade de vocês. Verdade. O teu espaço é um espaço que é super zen, tranquilo. E a gente, agradável, que é aquela ilhazinha em Curitiba que a gente sempre gosta de estar. Verdade. Obrigado. É verdade? On peut même plus se faire des bisous maintenant, c'est quand même terrible. A Veronique disse que não pode mais te dar beijo, né? Acabou. Pois é, né? Dessa vez a gente vai ter que dar... Eu tô dizendo que eu ando dando abraço digital. Abraço digital. Não é a mesma coisa, hein? Não é a mesma coisa. Eu tenho mais uma dúvida que eu acho que seria interessante para as pessoas. Talvez falar da leitura e da cura de aura, de como que é o processo, como que é o atendimento. Eu já fiz, foi muito bom, mas acho que muitas pessoas têm essa curiosidade de como se dá o atendimento, então, da leitura e da cura da aura. Alors, comment ça se passe? Alors déjà, je suis très contente parce que après avoir traité Frederico, ela está muito contente que depois de ter tratado de você, il est toujours en vie. Você não está vivo. Ainda estou vivo. Prova que não foi tão ruim assim. Voilà, il est toujours en vie. Ele nem perdeu a barba ficou. Non, je n'ai pas réussi à lui faire tomber la barbe. E depois chamei a mãe e o pai para fazer também. É verdade. Donc, en général, les personnes rentrent, je leur fais remplir la première fiche. Então, em geral, a pessoa entra na sala ou no consultório, a Veronique preenche algumas informações importantes. Voilà. A ficha dela. Voilà, entre papa et maman. Para saber o nome, pai e mãe, voilà. Coisas. Ça me donne des informations pour savoir s'il y a des terrains à cancer, par exemple. Então, por exemplo, porque ela faz essas perguntas da família, pai, mãe, irmãos, para saber se há campo, por exemplo, propício a câncer. Ou des problèmes cardiaques récurrents. Ou problemas cardíacos, por exemplo. Ou des problèmes d'AVC. Ou problemas de AVC. Alors, ça ne veut pas dire que la personne qui vient me voir aura un cancer, des problèmes cardiaques ou un AVC. Não quer dizer que a família, alguém teve AVC ou problema cardíaco, não quer dizer que aquela pessoa que veio Veronique também vai ter isso. Não quer dizer isso. Exactement. Mais ça me montre qu'il y a un terrain. Mas mostra que existe campo propício. En fonction de ce questionnaire, em função desse questionário, j'adapte la façon dont je vais traiter la personne. Ela se adapta a maneira de como tratar da pessoa. Ça, c'est la première étape. Essa é a primeira etapa. La deuxième étape, je prends les personnes en photo. A segunda etapa é a Veronique tira uma foto da pessoa avec leur autorisation. Com a sua autorização. Si elle me dit je ne veux pas, je prends pas. Se a pessoa não quer autorização, não dá autorização, a Veronique não tira a foto. Mas a foto é para o arquivo pessoal de Veronique. Ponto. Somente. Et ensuite, je dessine l'aura. Em seguida, ela desenha a aura. Et je la répare directement. E faz a reparação da aura. Et à la fin, et no final, je donne l'explication aux personnes. Ela dá a explicação para a pessoa. Et on voit ensemble si ce que j'ai vu, ou dessiné. E vê com essa pessoa, explica o que ela faz uma análise do que ela viu. Si la personne ressent ou non ce que j'ai dessiné. Se a pessoa sente aquilo que Veronique desenhou, sente ou não sente. Alors, il y a deux cas de figure. Então, existem vários. Deux cas de figure, il y a dois tipos de coisas. Voilà. Les personnes ressentent et me disent effectivement c'est ce que je ressens. A pessoa sente e diz, é realmente isso que eu tenho sentido. Elles peuvent me dire aussi que
effectivement, à une époque de leur vie, elles ont senti ça. Ela pode até dizer, sim, uma época da minha vida eu senti isso. Et que maintenant, ça va beaucoup mieux. E que agora vai bem melhor. Sauf que l'énergie a gardé l'impact. Mas a energia acabou ficando com aquele impacto. Et puis, il y a des personnes qui sont complètement dans le déni. E tem pessoas que estão completamente na negação. C'est-à-dire que tout ce que je leur dis, ou seja, que tudo que a Veronique viu e disse para ela, hein, elles sentent pas. Ela não sente. Je me suis trompée, je sens pas, enfin, je suis complètement à côté de la plaque, voilà. Pas elle, mais moi. Ou seja, ela não é comigo. Voilà, hein, voilà. A pessoa diz para a Veronique, não, Veronique, você não. Alors en général, c'est très rare, mais ça existe. Hein, ça existe, mais c'est assez rare parce que les personnes en général sont assez honnêtes. Et on peut trouver. Isso é muito raro que a pessoa diga, não, o que você viu não tem nada a ver. É muito raro que as pessoas são honestas e acabam. Alors, parce que les personnes dans la négation ou qui sentent pas ce que je leur explique. Pessoas na negação ou que não sentem o que a Veronique está explicando. En général, c'est qu'elles sont dans des peurs très profondes. Em geral, é porque estão num medo muito profundo. Voilà. Voilà. Donc on repousse tout, on rejette ce qui est dit. Voilà, c'est pas vrai. Voilà. Elas rejeitam, voilà. Não aceitam, né? Não compram. Donc je le perçois et j'insiste pas en général. Então ela não insiste. Voilà. Mais c'est déstabilisant. Não estão abertas, né? Oui, assistir e provar que. Exactement. On ne peut pas faire autrement. Après l'acompanhamento. Voilà. Ensuite, il y a 15 jours d'acompanhement. Em seguida da consulta, há 15 dias de acompanhamento, que a Veronique deixa o seu WhatsApp aberto, a pessoa dá um feedback. Voilà. Et je demande que la personne, dans les 15 jours qui suivent, me donne de ses nouvelles 4 jours après la séance. Então, nesses 15 dias pós-consulta, ela pede que 4 dias depois, uma média de 4 dias depois, a pessoa dê um feedback. Donc, dans ces 15 jours, parfois, la remise en état de l'énergie peut se faire facilement. Nesses 15 dias, o reequilíbrio da energia pode se fazer facilmente. Tant sur le plan physique, énergétique, psychologique. Tanto no plano físico, energético e psicológico. Voilà. Donc là, tout va bien. Então lá, tá tudo bem. Et puis parfois, c'est plus difficile, ça dépend des personnes. E às vezes é mais difícil, depende da pessoa. Voilà. Et là, la personne me recontacte et je travaille à distance pour rétablir l'équilibre. E lá a pessoa recontacta a Veronique e a Veronique pode restabelecer o equilíbrio. Oui, toi aussi, tu as ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. É assim que acontece. Hein, donc ce rééquilibrage dans les 15 jours qui suivent, je dis bien. Hein, nesse reequilíbrio, nesses 15 dias pós-consulta, voilà, fait partie de la consultation. Faz parte da consulta em geral, né? Voilà. Il n'y a pas de supplément à payer, quoi. C'est ça que je veux dire. Ou seja, não tem um suplemento, não tem nenhum acréscimo de dinheiro, né, na consulta por causa disso. Bien sûr, si la personne me rappelle 2 mois plus tard, c'est une consultation. Claro que se a pessoa telefonar 2 meses mais tarde, passa a ser uma nova consulta. Voilà. Online ou coisa assim. Mais pas dans les 15 jours qui suivent. Mas não nos 15 dias. Voilà. Que essa consulta, nessa primeira consulta, você faz a leitura, faz a reparação da aura e até 15 dias você continua aberto para a pessoa, para deixar ela sentar, deixar que a pessoa se perceba e se tiver ainda algum desequilíbrio energético, que ela pode entrar em contato com vocês, né? Isso. Falou e disse. Ou seja, uma consulta de 15 dias. En quelque sorte. Ao preço de 1h30. Verdade. Uma vantagem, né?
Ah, é importante falar, né, que a primeira consulta tem duração de 1h30, né? Ah, elle dure 1h30, oui. Sim. Mais la deuxième, en général... Mas agora nós estamos considerando, Oui. nós não, Veronique está considerando, eu sou apenas um tradutor, a Veronique está considerando para o ano que vem, consulta 1h30. Seja ela inicial, seja ela segunda, terceira, quarta. Pourquoi? Il y a une raison à ça. Isso tem uma razão para isso. Parce qu'on faisait 1h30 la première et 1h la seconde. On faisait 1h30. Porque ela fazia, como você sabe, 1h30 a primeira et 1h a segunda, terceira, quarta, quinta consulta. Mais le problème, c'est que les gens sont tellement contents de nous retrouver. Mas as pessoas estão tão contentes de ver Veronique, rever Veronique, que ça dure 1h30. Que acaba durando 1h30. Donc, et moi, j'ai plus le temps de, voilà, j'ai plus le temps de rien faire. Então, voilà. não dá mais. Então, resolveu-se para o ano que vem, tudo é 1h30. Voilà. Parce que sinon, c'est pas possible. Voilà. Mas isso é o ano que vem. Pour l'année prochaine. Eu lembro do quão completa é a consulta, né? Porque é 1h30 que realmente é 1h30 de consulta. Ah oui, eu lembro, oui. C'est vraiment 1h30. Et même la deuxième, c'est vraiment 1h30. A segunda também passou a ser 1h30, né? Então agora ela vai ser oficializada. Voilà, on va faire ça, parce que sinon c'est pas possible. Sim. Não, mas fala porque eu acho bem importante mesmo, né? De ter essa percepção do quão completa é a consulta. Eu lembro que, na verdade, a consulta tem algumas fases dentro da consulta, né? E eu achei muito interessante isso, e muito legal de ver. Obrigada. Não só essa parte da parte prática do fazer, em que você está atuando, né, na aula, mas também essa parte da conversa depois de toda a explicação, de sentar com calma, poder explicar tudo o que foi feito, mostrar, né, junto com o desenho da aula. Eu acho foi muito rico mesmo. Inclusive, o meu horário já está agendado de volta. C'est important pour que la personne comprenne dans quel état elle s'est mise. É importante porque isso ajuda a ver a pessoa ver em que estado ela estava. Oui. Hein? Donc c'est important pour elle de voir. Então Veronique concretiza o que ela vê no papel, isso é importante. A gente não vê a energia, ela vê, ela pode manipular essa energia como uma massa de pizza, coisa que a gente não pode. E isso é importante que ela possa mostrar no papel como a pessoa se encontrava e como ela é uma nova pessoa depois. Oui, parce que parfois j'explique des choses à des personnes qui me regardent, qui me font... E às vezes ela explica coisas para as pessoas que olham para a Veronique assim, como se não tivessem entendido nada. Voilà, qui me disent non, non. Voilà. Et après, elles me disent, ah oui, je sens la différence. Et depois, dias depois, que as pessoas dizem, eu sinto a diferença. Mais elles vivent depuis tellement longtemps avec des choses sur elles. Mas a pessoa vivia há tanto tempo com as coisas em cima dela, né? Elles vivent avec, donc elles se rendent plus acabou compte. Se habituando a isso, vivia com isso o tempo todo, né? Ah oui. Se acostuma com a dor e vive na dor, né? E aí nem percebe. Mais oui, verdade. Isso. Verdade. Donc ça c'est... Et on se rend même plus compte. Hein? Não se dá conta. Non. Não sei se você gostaria de abrir para mais uma pergunta, ou estou ciente também do tempo, que a nossa live de 1 hora já está em quase 1h20, o bate-papo está super gostoso, para variar, é sempre muito gostoso. Mais en tout cas, je voudrais remercier... Então, Veronique, gostaria de agradecer pour cette invitation. Mais uma vez, por esse convite tão rico, gostoso. Voilà, pour m'avoir permis de dévoiler un peu mon travail. E poder, inclusive, ela mostrar um pouco mais o trabalho dela. C'est un travail souvent que je vis de l'intérieur. É um trabalho que ela vive do interior. Et donc, c'est quelque chose d'intense. É uma coisa muito intensa. Pour moi, c'est pour ça que j'ai pas de problème de sommeil en général, je suis fatiguée. Por isso que ela
em geral, não tem problemas de dormir, que fica tão cansado e acaba dormindo. Oui, parce que quand on travaille en permanence en canal... Quando se trabalha permanentemente em canal, né, a energia é muito forte. Voilà. E acaba ficando Et quand ça est sono. passionnant, mais fatigant. É apaixonante, apaixonador. Voilà. Estou esquecendo o português. Mas é fascinante. Fascinante. Voilà. Donc, ça permet d'extérioriser un peu ce que je peux vivre de l'intérieur. Então, permite exteriorizar o que Veronique vive no interior. Voilà. En tout cas, merci pour cette invitation, très agréable. Mais uma vez, obrigado pelo convite, muito agradável. J'espère que cette soirée aura intéressé beaucoup de monde. Eu espero que essa noite muitas pessoas tenham se interessado pelo assunto. Et que ça leur aura permis de découvrir d'autres thérapies. E também descobrir que existem outras terapias. Obrigado. Obrigada a você. Super prazer ter vocês aqui. Vou só relembrar, então, que os atendimentos com a Veronique vão ser do dia 5 ao dia 10 de outubro. Quem quiser agendar pode entrar em contato com a gente pelo Facebook do Pulsão, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo telefone 99165-8251 também. A gente tem lá no Insta também, só mandar uma mensagem. E muito obrigado mesmo, é sempre um prazer. Eu sei que eu já falei várias vezes, mas é porque realmente é um enorme prazer ter vocês aqui. Adoro a presença de vocês, vai ser difícil ter vocês aqui e ter que ficar só no abraço virtual. Je suis triste. Je estou triste. On peut plus se toucher maintenant. Ça, c'est le problème de la pandémie aussi. É o problema da pandemia, né? Le contact. Só que, lembrando que a Veronique vai estar com máscara de acrílico e ainda um jaleco e luvas e o tempo todo passando álcool e gel em todos os instrumentos, cadeira e tudo. É importante lembrar mesmo, obrigado, Eric. É importante lembrar que os atendimentos que estão sendo presenciais no Pulsão, a gente segue com todos os protocolos de saúde, né? Com higienização da sala, tem espaçamento também entre uma sessão e outra, né? Para o tempo de arejar a sala e tudo mais. Né? Oui, tout est nettoyé avant et après chaque patient. Veronique sempre limpa tudo antes e depois de cada paciente. C'est très important. Sim, bom, voilà. É importante mesmo. Gente, muito obrigado. Queria dar uma boa noite para vocês. Uma boa noite para quem estava assistindo a gente também. Sim. Boa noite para todo mundo. Até breve, hein? Boa noite. Até segunda, né? Até segunda. Não a próxima daqui a pouquinho, mas até segunda. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.